Bom dia para todo mundo. Hoje é 30 de julho de 2025. Agora é 7h03 da manhã. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Vou mostrar para vocês aqui o meu companheiro. Aí, ó, pra vocês verem, ó. Tá um dia frio hoje, tava 9 graus agora, tá, gente? Tô mostrando aqui pro Instagram. Agora eu vou mostrar pro TikTok também. Ao vivo, TikTok e Instagram, tá? Aí ele aqui, ó. Ele vem e fica aqui, ó. A Branca não tá aqui porque a minha esposa tá aí, meu filho. Aí a minha esposa não deixa a Branca também. Então, só pra vocês terem ideia, o Fez tá aqui agarrado comigo, né, Fez? E nós vamos pra cima, né? Deus abençoe cada um de vocês. Então vamos começar toda manhã. Eu começo, né, gente? Com somente crer, tudo é possível. E aí nós vamos dar início à leitura da palavra de Deus. Um bom dia para todo mundo aí. E Deus abençoe vocês. Deixa eu puxar um pouquinho mais para trás aqui, isso aqui. Acho que aqui vai ficar melhor. Deixa eu ver. Ela colocou o contrário, né? Deixa eu ver. Aí. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Bom dia, meu Deus. Quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder iniciar o dia, de poder conversar com meus seguidores, de poder tentar trazer para eles o alimento do dia. O alimento do dia é a tua palavra, Senhor, é a tua presença. E todos nós que estamos aqui nesse dia necessitamos da tua presença. Então, Senhor, eu não posso fazer nada se o Senhor não habitar em mim, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor me ajude a me lidar com o meu dia a dia, comigo mesmo, com a minha pessoa, para que eu possa trazer a palavra a todas as pessoas que não te seguem, que não conhecem o Senhor, que o Senhor possa ajudar cada uma através da tua palavra. E peço que o Senhor ajude principalmente eu, que estou aqui exposto, dando a cara a tapa para levar a tua palavra. Mas nada diante disso vale se eu não tiver uma vida vivida, Senhor. Então eu peço, Senhor, que o Senhor me ajude a dar bom testemunho, ser uma pessoa mais ligada ao Senhor, com meus defeitos, mas que o Senhor possa agir na minha vida para me ajudar a conviver com o meu defeito e a melhorar, Senhor. Peço desde já, Senhor, que o Senhor entre em cena. Vou ler a tua palavra. Que o Senhor possa ir aos corações e às pessoas que necessitam da tua palavra. Obrigado por tudo. Te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um bom dia. Um bom dia. Já mostrei, mas volto a mostrar de novo. Vou voltar a mostrar porque agora chegou um pouquinho. Olha aqui quem está comigo. A minha gatinha branca não está, por causa a minha esposa briga muito com ela. Mas ela é agarrada comigo. Mas aqui, quem está aqui comigo? Aqui, olha aí para vocês verem. Não largam não, gente. Aqui, ó. Ó, quer escutar a oração, ó. É o Fênix. Esse aqui é o meu gatinho Fênix. E ele tá fazendo frio aqui hoje.
tá? 9 graus da manhã, tá? 9 graus. Por isso que eu fico sempre com essa blusinha aqui, que vocês sempre veem, ó. É a blusa que eu mais gosto. A minha esposa até briga para lavar ela. Tem hora que eu falo, ela nem sujou, ela briga. Eu sou doido com essa blusa. Para fria é essa blusa aqui que eu gosto. E tô com outra debaixo dela. Então, eu vou mostrar aqui também no Instagram, que eu tenho que mostrar aqui, gente, ó. Agarrado com o Fesca aqui, ó. O Fesca fica agarrado comigo aqui, ó. No frio hoje que tá 9 graus, daqui a pouco vai ir para 13, diz a minha esposa. Eu checo a temperatura toda. Então vamos lá, começar a ler a palavra de Deus, sem mais delongas. E vamos lá. Estou na página 12. Vou mostrar para você uma vez mais. Eu gosto de mostrar, senão eu esqueço. Uma vez mais, ó, página 12. E vamos lá. Vamos deixar Deus nos alimentar um pouco da tua palavra. Era uma festa solene e diante deles estavam essa grande imagem de um peixe com sangue humano debaixo dela, sobre o altar, um sacrifício, e esse Deus peixe, uma estátua totalmente pagã, que nem podia falar, ouvir, nem respirar, mas eles em suas ignorâncias, eles estavam adorando a esses deuses, pensando que ele tinha lhes dado a vitória, uma celebração. Então, guiado para essas colunas no piso, onde todos podiam ver tudo, e o vento, principalmente, estava prestes a acontecer. Tinha havido muitos entretenimentos, talvez como costumavam ter macacos, e eles tinham gladiadores, e quando eles iam duelar, e os gladiadores iriam dizer se a vítima que estava no chão deveria ser morta ou não. E eles tinham que ver derramamento de sangue. E todos os eventos que tinham acontecido, e agora a coisa principal aí ia acontecer. Os Jeová, os preliminares tinham acabado. E o principal evento era zombar de Jeová. Zombar do nosso Deus. Tudo porque seu servo tinha falhado com ele. Vejam, ele é Deus. É Deus. Isso é verdade, mas somos seus servos e temos nossas comissões de levar adiante exatamente da maneira que ele disse que deveria levar. Então, descobrimos que em suas condições de bêbados, irrevertentes, em que estavam. E agora todos eles tinham se levantado porque houve um grande silêncio. Talvez uma trombeta tivesse soado. E eles iam ter o evento principal. Ao que eles estavam celebrando, trazendo adiante a testemunha de Jeová. Trazendo ali ao centro do pavilhão, para que todos eles pudessem zombar dele e fazer escâmbio dele. Olhe para ele, humilhando, quebrado, um símbolo de uma igreja caída. Espiritualmente despida, moralmente fragmentada. Que exemplo é essa? Dessa condição de hoje. Sansão, estamos falando de Sansão.
Ele estava derrotado. Na leitura que estamos lendo. Sansão, ele era Sansão, o grande. Então, ele era o grande e poderoso instrumento de Deus. Ora, muitos filisteus, posso imaginar aqueles senhores de guerra de pé ali, olhando ali, ora, ao lembrar de seu nome, todo o país tremia, apenas dizer Sansão. Isso era tudo o que você tinha que fazer. Apenas mencionar o nome de Sansão e todos tremiam ao ouvir seu nome. Agora, olhe para ele. Sabe, costumava ser um nome do Senhor Jesus. Tinha uma grande reverência, as pessoas o honravam grandemente, e aqueles que o honravam podiam expulsar espíritos malignos através dele. E podiam fazer a natureza obedecer aos seus comandos através de seu nome. Mas eu penso que Sansão, aqui, quero fazer um paralelo com a local e moderna ou no local, mas as modernas condições da igreja de hoje é um paralelo perfeito. A igreja, há muito tempo, perdido seu respeito, não porque Deus tem falhado com a igreja, mas a igreja tem falhado com Deus. Então eu vou dar uma paradinha aqui só para nós comentar sobre isso. Nós estamos falando no livro de Sansão. Então o que acontece? Sansão foi um homem de Deus que Deus deu ele força, falou para não cortar o cabelo dele. Ele já nasceu já abençoado por Deus. Aqui o profeta está comparando a igreja que não obedece às coisas de Deus e está comparando com a vida de Sansão. Então vamos falar um pouquinho de Sansão e um pouquinho da igreja para você entender aí do outro lado. Então Sansão nasceu um garoto forte que 10 homens não dava conta de combater. Sansão tinha muita força, mas o segredo de Sansão era guardar as coisas de Deus, nunca cortar seu cabelo. Então Sansão casou com uma mulher que já não era de Deus, que era a Dalila, todo mundo já conhece a história. E o problema de Sansão é que ele não acatou as coisas de Deus. Então depois Sansão, a história sabe, Sansão ficou envergonhado, eles prenderam Sansão. E aqui o profeta está falando das igrejas que estão caídas hoje em dia. Por quê? Vou ler novamente. As igrejas não estão acatando a palavra de Deus. Presta atenção aqui que eu vou ler novamente para vocês entenderem, devagarzinho. Deus tem falhado com a igreja, mas não a igreja tem falhado com Deus. Não, a igreja tem falhado com Deus. Por que a igreja tem falhado com Deus? Porque a igreja não está acatando as palavras de Deus. Mas é porque Deus tinha falhado com Sansão. Mas não, Sansão tinha falhado com Deus e a igreja tem falhado com Deus. Por isso que as pessoas hoje não conseguem ter uma revelação, as pessoas não conseguem ter uma cura, as pessoas elas são inconstantes na palavra de Deus, porque as pessoas têm falhado com Deus. Onde nós devemos nos colocar em tal condição como a igreja estava quando Ananias e Zafira foram trazidos diante da igreja. Mas, ao invés disso, há muito tempo nós comprometido com as coisas do mundo e as trazido para dentro dela,
trazido para dentro da igreja as coisas do mundo. As pessoas estão levando suas tradições, suas coisas pessoais para dentro da igreja. Isso está acabando com as coisas de Deus. A ponto de hoje sermos chamados de um grupo de santos roladores ou apenas outra denominação ordinária, apenas uma grande igreja. Não há. Isso não se enquadra com a dignidade que isso deveria ter. Eu acho que eles ficaram ali de pé quando o evento principal estava para acontecer. E vamos apenas nos levar ali por alguns minutos. E eu imagino os filisteus, muitos daqueles grandes guerreiros, de pé ali. E com suas mulheres, com joias finas, abraçando-os, fazendo um brinde da Dagon, o seu Deus Dagon. Salve, Dagon, tu és vitorioso sobre Jeová. Você venceu Jeová, você venceu Deus. Temos lhes mostrado o que podemos fazer. Mostre para esse sujeito que dizia ser tão que não há nada para ele. Mostra para essas pessoas que falam que são cristãos que o nosso Deus é maior que o Deus de Jeová. Do que seu Deus. Essa é quase a condição da igreja de hoje. Nós que temos as chaves do reino em nossas mãos, com cada dom espiritual que Deus dá ao homem. Estamos na igreja há muito, temos que comprometido com credos, dogmas, tradições humanas, coisas que não é lista na casa de Deus. Estamos pecando como Sansão pecou. E assim por diante, até temos tirado todo o fôlego do poder de Deus para fora dela, a ponto que ela se torna outra coisa senão um alojamento, não uma igreja mais. As pessoas hoje não oram mais. As pessoas hoje não lêem a Bíblia. As pessoas não conseguem escutar um culto um pouquinho mais demorado. Elas já estão ansiosas para querer sair. Por que eu estou fazendo esse trabalho com vocês aqui, queridos? É para mim ver se alguém aí do outro lado passa no seu coração a gostar um pouco mais de escutar as coisas de Deus, da história, e aí passa a ouvir a palavra de Deus, passa a escutar mais a palavra de Deus e nascer um desejo de orar mais, de ler a palavra, né? De estar em contato com Deus. Por que eu faço isso? Porque as pessoas de hoje não estão fazendo isso. As igrejas estão virando um alojamento, queridos. Então, esse trabalho que eu faço é um trabalho assim, uma pessoa simples, não tem muita instrução, mas que ama a palavra de Deus e quero contagiá-los vocês do outro lado. O que eu faço? Faço leitura da palavra, oro, para ver se eu trago um pouco mais de conhecimento e vocês escutando a palavra de Deus, Deus possa tocar no seu coração e você a passar a ler mais, a buscar mais de Deus, colocar Deus em primeiro lugar e buscar as coisas do reino de Deus e não deixar que a sua igreja que você frequenta, que não vira um alojamento. Então, isso aqui é uma forma de eu, quem sabe, chego através do Facebook, do TikTok, a um coração aí que esteja precisando ser alimentado da palavra de Deus. Não sou mestre, falo logo isso.
Mas aqui tem Deus, tem a palavra de Deus todo dia de manhã. Se você quer alimentar, o primeiro alimento que você tem que fazer é alimentar a palavra de Deus. Se você sair de sua casa sem alimentar, se estiver em jejum, é bom para orar. Mas se você não alimentar, você fica fraco, você cai no meio da rua aí. E não é isso que nós queremos, não quer que você caia, não. Eu quero que você busque primeiro as coisas de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então vamos lá. Então, através do Instagram e do TikTok, quem sabe eu posso ajudar alguém aí. Como eu em um evento recente, quando um maometano se colocou ao lado de nosso primeiro evangelista. E ele disse: eu trarei 30 pessoas que estão enfermas e aflitas, e você curará 15 delas. E eu curarei 15 delas. E eu não digo isso contra os evangelistas de forma alguma, mas os evangelistas saiu e deixou o homem sozinho em uma resposta. Que desapontamento para nosso Deus! Pois a palavra é Deus, e a promessa da palavra é a promessa de Deus. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. E quase chega a um outro desafio, ou uma outra celebração. Quanto deuses pagãos pode falar à igreja, e a igreja permanece sem ajuda, derrotada, espiritualmente despida, sem roupa. Agora, há algo que tem feito isso, que são os cuidados do mundo. O mundo está entrando nas igrejas, entrando na igreja, e ela não tem outra coisa mais do que qualquer outra loja, do que um alojamento. Mas não tem Deus ali dentro da igreja. Vemos isso. Vamos devagar, gente. Deus queira que vocês captem as coisas simples que eu vou falando para vocês todos os dias aí. E Deus vai agir. Creio. Eu não sei o que eu teria feito no caso. Eu teria que esperar e ver o que Deus diria. Mas eu creio que eu teria me sentido como os jovens hebreus. Nosso Deus é capaz de nos livrar disto. Mas, contudo, jamais inclinaremos a sua imagem, livrando-nos ele ou não. Então aqui já passou para outra história, né? Que ele não ia dobrar o joelho dele para outro Deus a não ser o Senhor, né? Mesmo que fosse jogado na fornalha. Aqui já é outra história. Já vou ajudando vocês aí. Mas temos perdido a coragem. Hoje os crentes estão perdendo a coragem de chegar no púlpito, de falar a verdade para os irmãos, que eles devem se corrigir, que eles não devem adorar outro Deus a não ser o Senhor Jesus Cristo. Está faltando um homem de Deus com pujança para trazer a palavra de Deus, não trazer membros para casa com medo de membros ir embora. Deus falou. Depois que Deus parou de curar o povo lá, Deus falou: e vocês não querem ir embora também, não? Só tinha 12, mas não, as igrejas estão com medo dos membros ir embora. Isso é o que Sansão tinha feito, perdido seu poder. A igreja tem perdido a influência de sua testemunho, o seu poder, que ela é um corpo de Cristo vivo, movendo-se. Ela tem aceitado dogmas, tradições, coisas que não são de Deus estão entrando na igreja, misturando com as crenças, a tal ponto que a palavra não tem preeminência na sua igreja. Oh, meu Deus, abençoa essas pessoas, que elas possam entender isso, que em primeiro lugar é a tua palavra.
Como Jesus disse àquela igreja desamparada, a qual ele veio, nós temos tomado os mandamentos de Deus. Nós temos colocado coisas pessoais na igreja, mas não colocamos a palavra de Deus na casa de Deus. Esse é o problema da igreja e do indivíduo. Têm invalidado, feito com que os mandamentos de Deus ficassem sem efeito pelas vossas tradições, afastando-se dela ao explicá-la há algum tempo. Em uma escola havia um bom homem de Nova York, aqui, que veio à minha casa e ele me disse, ele era um irmão batista, e ele me disse, irmão Brana, eu sou um batista. E eu convidei para entrar a esse assento ele e outro irmão, e ele conversaram bastante. E depois de algum tempo, ele disse, quando eu era pequeno, eu fui chamado ao ministério. E ele disse, minha velha e preciosa mãe lavava roupa em uma tábua para me enviar à escola. Eu disse, o dia em que fui receber meu diploma de bacharel em artes, minha locação de BA. Ele disse, eu pensei então que certamente Cristo estaria naquilo. Mas disse, ele não estava. Disse, quando eu recebi meu diploma de doutor, então eu pensei, Cristo estará nisso. Mas ele não estava. Ele disse, e quando eu comecei meu LLD, doutor em literatura e assim por diante, ele disse, eu tenho diploma suficiente, títulos, honrarias, a ponto que eu poderia revisar suas paredes com eles, com o tanto de diploma que ele tinha. E onde está Cristo nisso tudo? Ele disse, eu ainda estou buscando por ele. Então, quer dizer, ele fez esse tanto de estudo, foi no tanto de lugar e ainda ele não tinha Deus. Aqui está falando. Tem muita história, gente, e eu adoro história. Eu vou fazer-lhe uma pergunta. Disse, os profetas têm estado errados? Eu disse, bem, irmão, judeu para começar. Eu disse, eu não estou com nenhuma posição com o ensinamento escolar da 7ª classe para dizer que os professores estão errados. Eu não poderia dizer isso. Eu não me sinto qualificado para condenar qualquer pessoa, mas eu direi isso, que eu tenho encontrado. Ele não está naquilo, ele não está na escolaridade. Jesus não está na escolaridade. Ele disse, eu ouvi que você era um batista. Eu disse, isso é verdade. E ele disse, agora eu entendo que você se tornou um pentecostal. Eu disse, não, eu tenho recebido a bênção pentecostal. Veja, não a denominação pentecostal, diferente, a bênção pentecostal. E ele disse, eu tenho estado nas reuniões deles. Eu os tenho visto chutar as cadeiras e gritar, tirar um livro pela janela. E ele disse, você não poderia chamar aquilo como comportamento de abençoado do Espírito Santo. Eu disse, eu ainda não sou capaz de julgar Deus. Ele disse, o que seria? O que faz fazer aquilo?
Eu disse, em minha viagem, eu encontro duas classes de pessoas. E eu disse, uma classe são as fundamentalistas, posicionalmente. Eles sabem pela mecânica que eles devem ser os filhos e filhas de Deus. Vem cá, Branco, vem cá. Filhas e filhas de Deus. Eu disse, o próximo que entrou são os pentecostais. Eles, com o batismo do Espírito Santo, mas eu disse, os fundamentalistas, posicionalmente sabem onde estão, mas eles não têm fé alguma na palavra. E os pentecostais têm muita fé, mas não sabem onde estão. Então, quer dizer, tem a igreja pentecostal, uma tem fé suficiente, mas não sabe onde estão. A outra sabe onde está, porém não tem fé suficiente. Vocês estão entendendo aí a leitura da palavra, gente? Que tem igreja que tem fé, mas não sabe onde que está, que ora, tem até cura divina, mas não sabe onde está, e tem outra que sabe onde que está, mas lá dentro não tem cura divina, não tem milagre, não tem nada. Então aqui ele está explicando. Sabe onde estão, mas eles não têm fé alguma na palavra. E os pentecostais têm muita fé, mas não sabem onde estão. Eu disse, é como um homem que tinha dinheiro no banco, mas não podia assinar um cheque. Você tem dinheiro no banco, mas não sabe assinar o cheque. O outro sabe assinar o cheque, mas não tem dinheiro no banco. E o outro podia assinar o cheque, mas não tinha dinheiro no banco. Se você pudesse simplesmente colocá-los juntos, se você conseguir colocar na sua igreja a fé, mas também o conhecimento, saber onde você está pisando, onde você está na palavra, seria muito bom. Mas os dois separados não é bom. Tem igreja que tem cura divina, que eles falam em língua, que tem um dom, mas não sabem onde que está. Tem outros que já sabem onde está, mas lá não tem cura divina. Estão dando para vocês captar aí, gente? Ele disse, bem, o que faz agirem assim? Eu disse, estão deixando escapar a pressão. Eu disse, agora, eu não penso que teria que ser necessário. Eu disse, mas eles têm que dar vazão a algum lugar. Eu disse, agora, se eles apenas pensassem todo aquele vapor e soubessem como canalizá-los fundamentalmente na palavra, e o grande regime de Deus começaria a se mover diante deles. Se eles conseguissem captar que não adianta só ter a fé e não saber onde você está pisando, não vai adiantar nada. Se eles pudessem captar e eles pudessem canalizar fundamentalmente a palavra de Deus, aí sim, ninguém ia aguentar, não. Aí é onde Satanás entrou para fazer tudo de forma mecânica, nenhuma dinâmica. Ou o reverso, tudo dinâmica e nenhuma mecânica. Veja, temos que colocá-las juntas. Temos que ter o poder do Espírito Santo, mas temos que voltar com a palavra para alinhar essa mecânica. Não podemos alimentá-la com credos, dogmas, pensamentos humanos. Não queima, interrompe o gás de combustão e ela não queima. Isso foi feito pela palavra de Deus. Homem, não viverá só de pão.
Você não vai viver só pelo dom, mas de toda a palavra. Não apenas a parte da palavra, não de dom, não onde você está, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aqui estamos, uma igreja comissionada na última comissão. E a última coisa que Jesus disse à sua igreja, a última comissão dada, ide a todo mundo e fazeis discípulos de todas as nações. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. E é uma condição que une sua sentença. E esses, eu vou ler só mais um e vou finalizar, viu, gente? Deixa eu ver. Só mais um. Dá para ler só mais um. Leio mais essa e a outra. E já entro no hino, tá? Sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem coisas mortíferas, nem mal lhes fará. Se imporem as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Então, por que deveríamos nos colocar na presença de algum deus pagão? E aceitar uma derrota, nós colocamos novamente como Sansão, espiritualmente despidos, moralmente quebrados, nossas igrejas estão quebradas. O que tem acontecido? Eles costumavam ser homens e mulheres honráveis. Eles tinham pudor para ir na igreja, vestiam uma roupa decente, não colocava mundo na igreja. O que tem acontecido? Eles costumavam ser honrados às mulheres e hoje você vê, é horrível. Você vai na igreja, você parece que você está indo num lugar sem pudor. Agora vamos apenas olhar por alguns minutos para algumas considerações que passaram acerca disso. Então, ali estava Sansão. E perdoe-me, aqui ele estava novamente hoje. Novamente despidos moralmente, estavam sem roupa. A igreja hoje, as mulheres não usam roupa decente na igreja. Elas levam a roupa do mundo. Tem pessoa que ela sai de um lugar lá, de uma festa, ela vai direto com aquela roupa para a igreja. A mesma roupa que ela usa lá no mundo, ela usa dentro da igreja. Que ponto que a gente chegamos? Novamente, despido imoral. Espiritualmente, isso é também um símbolo de uma nação caída. O mundo caindo aos pedaços. Mas estamos falando da igreja. Porque Sansão era um servo de Deus. Deveria ser uma igreja, deveria ser uma serva de Deus na terra. Não deveria desacatar a Deus. Sansão errou quando ele já não casou com a filha de Deus. Deixou cortar sua trança, cortar seu cabelo. Muitos grandes guerreiros de pé ali, sóbrios por um momento, enquanto o licor corria por provavelmente suas armaduras e couraças e seus braços ao redor de suas lindas rainhas, cheias de joias, enquanto eles olhavam ali, e muitos deles olhavam para essa cena, um pequeno garoto segurando esse grande homem, e senhores, pois ele tinha sido queimados. É isso que o inimigo faz. A primeira coisa que ele se aposa de você. Ele faz como ele fez com Sansão.
ele tira seus dons, ele tira a sua honra de estar na presença de Deus, ele tira suas vestes, você não ir para a casa de Deus com uma roupa decente. Primeira coisa que o inimigo faz com você é isso. Ele vai tirando a sua eficácia. Ele fecha seus olhos para a luz do Evangelho. Ele começa a deixar você assim, com as coisas do mundo levando para a igreja e achando que não tem problema de nada, que você ainda continua sendo um homem forte, abençoado, mas você já está caído, tá? Agora ele não podia ver, seus olhos tinham ceído. Há muito tempo a igreja tem perdido sua visão espiritualmente. Que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E cada promessa é real. E como eles estão lá agora, sem olhos, sem ver como eles estão caídos, uma cena ridícula. A igreja está ridicularizada. Uma desgraça sobre teus peixes. Um cativo da própria nação que Deus os levantou para destruir. Agora vou voltar para casa, apenas um minuto. E aqui está nosso povo pentecostal que há 50 anos deixou aquela sujeira de denominação entrar em suas igrejas. Deus nos chamou para ser um povo separado, e somos hoje apenas dezenas de organizações diferentes de pentecostais. Somos apenas igrejas separadas, mas igrejas que deixou o mundo tudo entrar dentro delas. Todos brigando uns com os outros. A mesma coisa, Deus nos chamou para derrotar. Isso nos tem derrotado. Em vez de nós derrotar as coisas do mundo, nós estamos sendo derrotados. Se um vai para a denominação, tem uma reunião, as demais não querem operar. Bem, agora, então você pode entrar em uma, isso é correto. As denominações sempre têm sido uma maldição à vista de Deus. Por que ela tem sido uma maldição à vista de Deus? Porque elas não estão tendo a palavra de Deus, estão deixando as coisas do mundo entrar nas igrejas. São milhares de igrejas hoje que tem, gente. Nunca existiu, Deus nunca a fez, isso nunca foi seu plano. Deus não pode mudar seu programa, Deus lida com indivíduos. Houve milhões nos dias de Noé, mas Noé foi ungido. Houve milhões no dia de Elias. E nunca Eliseu e Elias ao mesmo tempo, descendo. Cada geração, havia 2,5 milhões no Egito. Moisés desceu. Vê? Houve milhões nos dias de Jesus. Até mesmo quando João, o grande profeta, se levantou, quando ele viu esse poderoso vir, ele disse: eu devo diminuir agora, minha obra está acabada. Ele crescerá. Deus, ele apontou-lhes o cordeiro, mas vejam, aquilo foi adiante por 300 anos, até o concílio de Nicéia. Então, tínhamos que ter uma organização. Então, a partir daí, isso caiu. E cada vez que uma mensagem é trazida e eles se organizam, ele morre espiritualmente e nunca mais volta. Então, é uma coisa amaldiçoada para a igreja de Deus. O homem colocará sua mão sobre o mover do Espírito Santo. Sempre. Então, eles os levam ali e conseguem alguns ministros, seminários, e eles envolvem socialmente com o mundo.
Problema que eles estão envolvendo com o mundo. E assim por diante. A primeira coisa que você sabe, eles têm as mulheres agindo como o mundo. Os homens, a primeira coisa você sabe, políticos e bispos, e eles querem uma cena que seu chapéu, e eles cortam e empurram esse alvoroço, brigam, até que o Espírito Santo de Deus fica completamente entristecido, à distância deles. Alguns deles se levantam, lembram-se ver Sansão quando a unção estava sobre ele. Estando no campo com 1000 filisteus ao seu redor, como nada nas mãos, Sansão, uma velha queixada de jumento com que ele se usou para atravessar capacetes de bronze, com uma polegada de espessura, derrubando os filisteus, de um lado e outro. Quando o Espírito do Senhor estava sobre ele, e muitos deles tiveram que se refugiar nas pedras, e ali estava ele, dizendo: se querem mais, venham. Alguns deles se lembram de ter visto aquilo. Alguns deles pode ter sussurrado ao redor e dito: você sabe. Se lembra em Gaza, naquela noite, quando foi espalhado a notícia que nossos inimigos estavam na cidade? E convocamos o exército, trancamos os portões, e os portões pesados, talvez 6 ou 60 toneladas, aqueles grandes portões de bronze, onde 405 carruagens poderiam mover-se lado a lado. Um exército se movendo na cidade, e nós levantamos nossos exércitos com nossas lanças e espadas e nos colocamos de pé. E disse: agora o pegamos. E quando acordamos, ele... Eu vou ter que encerrar aqui, gente, porque senão vai ficar muito grande para mim. Ó. Eu vou terminar aqui, ó, na página 18, ó, que eu li. Vou colocar um hino para vocês. Eu estou lendo uma vez mais. Uma vez mais, é muita história aqui de Sansão que eu estou falando, né, gente? Senhor Deus, então eu oro, Senhor Deus, para que as pessoas possam captar essa mensagem simples, uma pessoa simples como eu, que como no tempo de Sansão, está acontecendo nos tempos de hoje, Senhor. As igrejas estão deixando as coisas do mundo entrar dentro dela. Estão deixando a palavra de Deus, a principal, Senhor, sair das igrejas, Senhor. E eu lhe peço, Senhor, que as pessoas possam captar a mensagem de Sansão. Era um homem de Deus, Deus deu o dom dele, era um homem muito forte, mas desacatou o Senhor. Não foi obediente o suficiente. E que a igreja possa ser obediente à tua palavra. Que não deixe o mundo entrar dentro da igreja. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu vou colocar um hino para vocês aqui agora, da minha igreja, né? E vou colocar para vocês escutar. Deixa eu ver se o computador ligou. Ligou. Ele liga lentamente, tá, gente? Tem paciência aí, só um pouquinho. Deixa eu já ajeitar o TikTok aqui, quer ver? Já vou ajeitando o TikTok. Agora o Instagram é mais fácil. O Instagram eu só pego ele ali. Deixa eu ver. Não ligou não, peraí. Agora ligou. Aí, agora ligou, tá, gente? Aqui já tá. Só um momentinho aqui, eu já vou colocar o vídeo. Deixa eu ver que hora que é essa. 7h52. Eu comecei 7h03, né? Quase uma hora de live. Quase uma hora de live. Se deixar aqui, eu fico até mais, mas eu tenho que trabalhar, né, gente? Se eu não trabalhar, você tá doido. Pera aí, deixa eu puxar aqui. Mas as coisas de Deus é maravilhosa. Você começa assim, você não quer parar, gente.
é maravilhoso. Se a gente pudesse dedicar a nossa vida mais a Deus, eu tenho certeza que individualmente muitas pessoas iam mudar, sabe? As pessoas não estão tendo tempo mais para Deus, infelizmente. Eu sei a corredeira do dia a dia, a gente tem que correr atrás do pão, mas a própria palavra fala, né, gente? Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, né? Então, que Deus possa nos abençoar, nos ajudar, que possamos buscar mais a Deus primeiro, em primeiro lugar, né, gente? Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Deixa eu ver se eu deixo essa aqui. Estive diante deste juiz, ele é Deus justo e soberano, e eu não tinha como me defender, merecia a minha morte, mas quando ele deu a sentença, olhou pra mim e disse assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou o poderoso rei juiz. Desceu em nossos dias para julgar o mundo de pecado com justiça. Embora hoje não receberam, rejeitaram a palavra e seu poder, a noiva eleita permanece fiel, caminhando nesta mensagem. Deus, quando olha pra ela, ainda diz: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Cristo é o coração de Deus, com seu próprio sangue me libertou, e não importa mais quem eu fui, pois quando Deus olha para mim,
sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente, sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Este juiz, meu Defensor se tornou esse juiz. Esse defensor se tornou. Um bom dia para todo mundo. Deixa eu virar a câmera aqui também do TikTok. Deixa eu virar aqui, que é 2 telefones, gente. Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha um bom dia. Reflita na mensagem que nós lemos de Sansão, das igrejas caídas, e coloque a palavra de Deus na sua vida, não a igreja. E Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia para todo mundo aí. E tenha um bom dia. Que Deus os abençoe. Deixa eu encerrar a live aqui. Deus é maravilhoso.